Então, agora que está gravando aí, deixa eu fazer um compartilhamento de janela aqui. Apesar de estar aparecendo com outro nome aí, eu queria que vocês confirmassem para mim se vocês estão vendo na primeira tela aí, na tela de apresentação aqui, o PDF, Laboratório de Controle e Identificação, Adelso Carvalho e IF Campos. Sim, apareceu aqui. Professor. Bem, então, talvez alguns de vocês ainda não me conheçam, né? Meu nome é Adelso, eu sou professor da disciplina de Laboratório de Controle e Identificação. Eu sou também professor da disciplina de tópicos avançados em controle do curso de Engenharia de Controle e Automação. Esse momento síncrono inicial aqui, eu achei importante para a gente primeiro fazer algum contato, né, com algumas pessoas que eu ainda não conheço, tal, e a gente apresentar um pouco da disciplina para vocês durante aí pelo menos alguns minutos. Essa disciplina, historicamente falando, ela já teve outra denominação, né? Ela se chamava Laboratório de Controle 2. Em um dos processos de reformulação do curso de vocês, a gente recebeu recomendações, inclusive do MEC, em termos de avaliação institucional, para poder fazer com que o nome das disciplinas trouxesse uma informação mais clara com relação ao que ela traz, o que vai ser trabalhado nela. Na época, a disciplina chamava Laboratório de Controle 2, a matriz antiga, nós entendemos que deveria mudar o nome das disciplinas. Na época, nós tínhamos e ainda temos duas disciplinas de laboratório de controle. Uma delas se chamava Laboratório de Controle 1 e a outra Laboratório de Controle 2. E nós passamos o nome delas para Laboratório de Controle Sinais, Laboratório de Controle e Identificação. Na época, nós entendemos que esses nomes poderiam refletir bem o que uma disciplina de laboratório de controle tem que dar conta em um curso de Engenharia de Controle e Automação com as características do curso de vocês. E por que eu digo isso? Né? Porque é importante destacar que não existe uma relação direta, né? Por exemplo, Laboratório de Controle 1 era para trabalhar a disciplina que antigamente se chamava de Controle 1, e Laboratório de Controle 2 era para trabalhar o laboratório da disciplina que se chamava Controle 2. Não é assim. Desde o início, a concepção não era essa. A ideia de laboratório, e nós temos duas disciplinas de laboratório, não são todas as universidades que ofertam esse curso, que possuem duas disciplinas de laboratório desse tipo, é a gente tentar trabalhar aspectos práticos de controle de processo, de uma forma geral. Controle 1 e Controle 2 são disciplinas que têm como objetivo dar uma base científica em termos de controle no curso de vocês. E ela encontra respaldo em literatura, em retrospecto aí de outros cursos, né, outras matérias curriculares de instituições que têm mais tempo de oferta desse curso que nós. E essa disciplina de controle 1, então, a pessoa via toda a parte de teoria de controle clássico, né, e na parte de controle 2 via a parte de controle moderno. Tanto é que depois as disciplinas passaram a ter esse nome, né? Controle clássico, controle moderno. E na própria disciplina de controle moderno, eu acredito que vocês vejam alguma coisa de laboratório, algum tipo de investigação de aspectos práticos de controle. Então, laboratório de controle sempre foram disciplinas que permitiam você continuar avançando nesse sentido. Não necessariamente trazendo aspectos práticos da teoria que você via nessas duas disciplinas clássicas, né, mais teóricas, mas trazendo aspectos práticos de controle de processos, de uma forma geral, que é um assunto que pode ser trabalhado sob diversas perspectivas. Você pode ir para uma perspectiva um pouco mais científica, né, baseada em engenharia de controle clássica, que você tem no cenário internacional desse tipo de conhecimento, e você pode ir também para um aspecto de ordem mais operacional, industrial, né, que aí você vai para uma linha mais de controle de processos de natureza fluídico-térmica, baseado em processos onde a transformação de matéria-prima em produto acabado se dá através de operações fluídico-térmicas. E a dinâmica desse processo é algo relevante a ser analisada no tempo, né? Sua dinâmica no tempo.
Com relação às disciplinas indo por um viés mais clássico da teoria de controle, os exemplos de aplicação e de prática, e aspectos práticos, eles trabalham mais em torno de servomecanismos, dispositivos elétricos, eletrônicos, mecânicos, plásticos, mais baseado na mecânica e na elétrica do que necessariamente a parte fluídico-técnica. Os exemplos que eu vou tentar trabalhar aqui nessa disciplina do Laboratório de Controle e Identificação, eles estão ligados mais à parte fluídico-térmica. Por que isso? Porque minha experiência de indústria, ela vai mais nesse sentido, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Petrobras durante um ano e pouco, e um terminal de porte industrial, e antes de trabalhar nesse terminal, a gente fez um curso de formação de operadores. Então, a dinâmica do processo é algo inato ao trabalho de um operador. E entender como essa dinâmica se dá e como os nossos sistemas de controle têm que ser projetados e testados, né, validados, em situações reais de aplicação dentro de um contexto de ordem industrial, para esse tipo de mercado, né, do petróleo, do gás, biocombustíveis, etc., a gente tem a construção dessa disciplina com a forma como ela é. E, além disso, tem outros aspectos que eu vou falar mais adiante aqui que motivam os dois pontos principais que a gente pretende desenvolver durante essas semanas aí na disciplina. Tá? Então, isso aí foi só um pouco do aspecto histórico da disciplina, por que ela tem essa terminologia e por que a gente trabalha efetivamente nela quando eu sou o professor da disciplina, né, especificamente. E o que agrega para a formação também de vocês no curso. Deixa eu seguir aqui. Então, os aspectos que a gente vai abordar nessa apresentação é falar um pouco da disciplina, falar um pouco da ementa dela, os objetivos, o conteúdo, o método de trabalho, e algumas considerações finais. Então, a característica da disciplina, ela é uma disciplina, como eu falei antes, de laboratório. A carga horária dela é 80 horas. Como ela está compactada em aproximadamente 10 semanas úteis, a gente tem uma distribuição de carga horária aí, que foi sugerida pela coordenação, de que nós adotássemos 4 tempos de momentos síncronos e 4 tempos, mais ou menos, de encontros assíncronos, material assíncrono. Nós vamos fazer isso mediado por um ambiente virtual de aprendizagem. Daqui a pouco eu vou mostrar a tela dele aqui para que vocês possam se ambientar. E quando a gente faz esse processo, naturalmente, né, se você tinha um semestre de 20 semanas e trabalha isso em 10 semanas, você duplica a carga horária. Então, em teoria, de 4 tempos, a gente passa para 8 tempos semanais da disciplina. Trabalhando em modelos remotos, né, com educação à distância, a gente não tem uma relação direta e nem isso é tão preciso quanto pode sugerir. Então, vai ter algumas semanas que a gente vai precisar de algum tempo, e aí os tempos que estão alocados no horário de aula são na segunda-feira, das 18h20 até as 20 horas, e na quarta-feira, das 19h10 até as 20h40. Esse tempo da quarta-feira, a gente vai avaliar bem se vai haver necessidade de a gente desenvolver ele durante as semanas aí. Tudo depende do ritmo, da dinâmica que vocês conseguirem trabalhar aí na disciplina e das dúvidas que a gente possa tirar. Ainda que o momento síncrono, ele seja caracterizado normalmente por isso, pelo que a gente está fazendo aqui agora, tipo uma teleaula, eu tenho uma visão de que isso não é muito produtivo, principalmente para muitas horas de trabalho. Então, entender que interação síncrona não é somente essa teleaula aqui pelo aplicativo de webconferência que é o Google Meet. A gente pode, por exemplo, criar situações onde a gente trabalha com grupos de diálogo, né, tipo WhatsApp, ou trabalhar com chat dentro do próprio Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem que a gente vai utilizar como forma de interação síncrona. Então, por exemplo, se na segunda-feira a gente faz esse esquema aqui parecido com uma teleaula, mas na quarta-feira a gente faz uma interação via chat, tirando dúvidas de coisas que vocês têm que desenvolver e trabalhar, a gente também está trabalhando a parte síncrona. E toda a parte que não é feita nesse momento de interação síncrona com o professor, tudo aquilo que vocês trabalham fora de sala de aula, né, fora desses momentos, é momento assíncrono e cai nessa carga horária de 4 horas também semanais.
É claro que depende da necessidade de vocês de dedicação desse tempo para a realização das atividades e para estudo. Não necessariamente todo mundo vai usar 4 horas para poder trabalhar de maneira assíncrona, isso não importa tanto. O mais importante aqui é atingir os objetivos de aprendizagem e as metas de entrega que vocês vão ter. Mas eu sou bem tranquilo com relação a isso aí, vocês vão ver que a gente não fica rastreando a atividade de aluno no ambiente virtual de aprendizagem. O aluno é que tem que ter autonomia, né, e responsabilidade de correr atrás desse conhecimento, entendendo que isso é algo importante para a formação dele. É uma disciplina que é ofertada, né, classicamente no 9º período, e é isso. Falar um pouco da ementa dessa disciplina, né? Ela é uma disciplina com uma proposta que está pautada em 2 eixos norteadores. O primeiro deles é o desenvolvimento de simuladores industriais. E o segundo é a realização de projetos de simulação do tipo hardware in the loop. O que são essas duas coisas? O primeiro desenvolvimento de simuladores de processos industriais é você desenvolver representações computacionais, modelos computacionais, que possam permitir simular, pelo menos em um certo nível de fidelidade, a dinâmica dos processos de porte industrial. Então, aqueles processos que eu mencionei agora há pouco, processo de transformação de matéria-prima em produto acabado através de operações fluídico-térmicas, eles são constituídos de uma interconexão de pequenos equipamentos, sistemas, pequenos não, menores sistemas, subsistemas e equipamentos que modificam a dinâmica normalmente de fluidos em uma unidade de processo industrial, e essa dinâmica influencia lá as variáveis de processo e o comportamento produtivo e operacional daquela planta. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho uma planta, por exemplo, que processa gás natural, o objetivo dessa planta não é que as suas variáveis fiquem no set point. O objetivo dessa planta é produzir gás natural dentro da especificação. Então, o que tem que acontecer? O gás natural tem que ter uma composição X, Y, Z específica, que vai ser medida, e se esse produto está dentro da especificação, ele vai ser comercializado de alguma forma. E essa produção, pelo que eu estou falando aqui para vocês, a gente consegue, por exemplo, processamento de gás natural, admitindo gás natural bruto, que vem direto da rocha reservatória, direcionado para as plataformas aqui para a Terra, e processa isso fazendo fracionamento e separação dos compostos desse gás natural, obtendo diferentes tipos de gás que são consumidos, são produtos já acabados, dentro de uma certa especificação, e que, por terem sido processados, foi agregado valor a eles, e eles são comercializados por um valor que compensa a exploração, processamento, condicionamento e fornecimento desse tipo de produto. Então, o gás natural dentro da indústria do petróleo é só um dos exemplos que eu estou falando aqui. Seria interessante, então, desenvolver simuladores desse tipo de processo industrial para que a gente possa representar o comportamento e a dinâmica desses equipamentos que, eventualmente, nós temos disponíveis em laboratórios no Instituto, e agora, mais do que nunca, não temos disponíveis mesmo, porque nós estamos remotamente, não podemos conduzir as aulas presenciais, e a gente vai realizar, então, entender a dinâmica desses processos e os seus sistemas de controle. Então, os sistemas de controle clássicos que são utilizados na indústria são bem simples, né? São coisas que, eventualmente, vocês já viram em disciplinas aí, como instrumentação e equipamentos e processos industriais. A gente retorna com eles aqui agora, mas com vistas mais pensando no desenvolvimento dessas técnicas de controle e do teste dessas técnicas de controle em série com a dinâmica do processo representado por modelos computacionais que nós mesmos desenvolvemos. Então, a ideia é trabalhar aspectos práticos de controle e de dinâmica de processos, de controle de processo como um todo, para essas situações próximas, o máximo possível, da realidade. Nós não vamos fazer isso só matematicamente falando, barra computacionalmente falando. Existe também uma utilização de recursos de IHM, porque um simulador, ele, diferente de uma simulação, ele não tem tempo de simulação definido para encerrar, e ele tem que ser operável. E para você fazer com que ele seja mais operável possível da realidade industrial,
a gente traz aí usa o recurso de telas de supervisão e representações sinóticas para poder facilitar a interface homem-computador com esses simuladores e ter uma experiência um pouco mais próxima do que seria a experiência de realmente operar esses sistemas produtivos reais. A gente vai falar das diferenças técnicas desses dois aspectos, né? O real e o virtual, mas para início de conversa, esse seria um eixo, né? um eixo norteador da nossa disciplina. O outro é relacionado à simulação, que é conhecido como simulação hardware in the loop. O que seria esse tipo de simulação? É a integração de elementos físicos e elementos de software para poder fechar uma malha de controle híbrida e testar sistemas de controle, primeiro em modelos computacionais, para que depois eles pudessem ser testados em situações reais de controle. Esse tipo de técnica de simulação ela vem sendo utilizada na indústria cada vez mais, principalmente na indústria de desenvolvimento de soluções prontas, com o objetivo de, digamos, pré-ajustar parâmetros de um sistema de controle que vai ter que trabalhar numa situação lá que ela vai controlar e operar sistemas que trabalham com um valor de implantação altíssimo. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema de controle que vai controlar um equipamento como uma turbina de gás, ou um turbo compressor de gás, esse equipamento é um equipamento caríssimo. Né? Somente mesmo o ramo da energia para investir numa coisa desse tipo. Normalmente ele é utilizado para deslocar fluido de um ponto que está muito distante de outro, tem que ser feita essa entrega. E esses turbocompressores, por exemplo, eles têm todo um sistema de comando dele automático, de intertravamento, proteção e controle próprios. Quando você vende o turbocompressor para o cara, você já vende esse pacote todo pronto. Então, seria interessante que o sistema de controle desse turbocompressor já tivesse sido testado, antes de ser testado na prática em um turbocompressor, tivesse sido testado em um modelo matemático bastante fiel ao comportamento desse sistema de turbocompressão e os seus sistemas auxiliares, né? Porque o sistema de turbocompressão não funciona somente sozinho, ele tem toda uma série de sistemas auxiliares ali que tem que ser representado. Então, se a gente tivesse a capacidade de testar a integração de um hardware de controle com um software de controle, com um software que representa a dinâmica da planta a ser controlada, a gente poderia verificar ali o desempenho de controle que intenciona-se que seja ideal, antes dele realmente ir para a base de produção e ter que ser ajustado, finalizado, colocado em operação. Existem outros tipos de hardware in the loop que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que podem ser feitos, e a ideia é que essa segunda linha, esse segundo eixo norteador da disciplina, ela seja conduzida na forma de projetos. Projetos nos quais vocês vão conceber essa solução de simulação hardware in the loop para alguma situação específica. Mais para frente eu vou falar um pouco dessas tarefas e dessas entregas que eu pretendo aí na disciplina, mas por enquanto é importante a gente entender isso. E aí, quando a gente trabalha com essas duas coisas, é inevitável que a gente tenha que utilizar recursos de integração de sistemas. Na indústria, o profissional da área de automação, principalmente, ele é um profissional que ele tem que dialogar com o pessoal da computação, com vistas para poder estabelecer os melhores protocolos, drivers de comunicação, esquemas de conexão entre sistemas legados, sistemas atualizados. Então, isso aí é digamos assim, um ramo de mineração, né? Uma coisa de alto valor, que é bem remunerado. Tem muitas empresas aí, inclusive da área de TI, que estão ganhando dinheiro fazendo esse tipo de integração na indústria. Eu, particularmente, acho que esse tipo de solução tinha que ser entregue para o engenheiro de controle e automação, mas nem sempre é fácil a gente pegar e implantar uma coisa desse tipo com consistência, porque não existe receita de bolo, não existe técnica que a gente possa ensinar para o engenheiro de controle e automação como fazer integração de sistemas. Isso varia muito de situação para situação, software para software, hardware para hardware, firmware de hardware, versão, época de desenvolvimento e objetivos também que se deseja com esse tipo de integração. Mas essa mesma integração que é feita no ambiente industrial corporativo, ela também pode ser feita numa simulação hardware in the loop,
para poder integrar essa componente de software com a componente de hardware e verificar o desempenho do hardware em controlar esse modelo virtual no software, ou você utilizar um modelo de controle virtual em software para testar a possibilidade de controle de uma planta, por exemplo, não linear, complexa, e que seja física, real. Quando a gente está falando dessas coisas aqui, lógico que a gente vai ter restrições nesse semestre, e eu vou falar dessas restrições e adaptações um pouco mais adiante. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, pessoal, pode me interromper a qualquer momento, abrir o microfone aí e falar comigo. Eu estou seguindo adiante aqui, porque eu estou entendendo que está tranquilo. Então, o objetivo dessa disciplina é desenvolver essas competências e habilidades em vocês. Primeiro, a construção de simuladores industriais, utilizando softwares da área de engenharia de controle e da área de automação industrial. Por que a gente vai usar isso? Para poder facilitar o nosso trabalho. A realização de experimentos de hardware in the loop em sistemas comerciais e técnicas de operação cooperativa de processos industriais, utilizando simuladores. Análise do resultado de testes de algoritmos de controle comerciais aplicados a modelos computacionais. Domínio dos fundamentos de hardware in the loop. Nem tem tantos fundamentos assim, mas você desenvolver um projeto de hardware in the loop te dá um certo know-how, experiência importante. Manipulação de sistemas integráveis e integração deles para poder fazer a aplicação de controle realmente funcionar, fechar a malha de controle híbrida. Parece algo trivial, mas às vezes tem alguns probleminhas de comunicação e atualização de dados. E aí esse conteúdo que vai ser desenvolvido ao longo das semanas, né, vocês vão ver que muito do que está colocado aqui está colocado com um cenário onde a gente tem a possibilidade do presencial. Então, muitos desses objetivos aí que a gente desejava alcançar, pode ser, é bem provável que não dê tempo, uma vez que a gente está encurtando muitas coisas. Né? Tipo assim, antecipando muito as coisas que vão acontecer aqui. Então, você tinha 20 semanas para trabalhar, você tinha um tempo de amadurecimento, desenvolvimento, etc. Isso também depende muito do ritmo da turma, né? Essa disciplina é muito sensível a isso, né? O nível de comprometimento dos estudantes. Mas encurtando isso em 10 semanas, com certeza a gente vai ter prejuízo aí de onde a gente consegue chegar. Professor? Pois não. Desculpa interromper. Tem um aluno que mandou mensagem no grupo falando que está pedindo para entrar na sala. Engraçado que não apareceu aqui para autorizar ele. Só para ele tentar de novo. Vamos ver se ele vai tentar de novo. Agora sim. Danilo? Vamos ver. O pessoal consegue me ouvir? Continua me ouvindo? Assim, professor. Então, aqui, dentro desse conteúdo da primeira parte, que é a parte de desenvolvimento dos simuladores industriais, seria interessante a gente fazer uma revisão do sistema de supervisão. No entanto, eu acredito que quem está aqui já fez essa disciplina de sistema SCADA, né? E já conhece aí alguns dos softwares que nós utilizamos para esse tipo de tarefa, né? Que é criar telas de operação. Né? No processo industrial, é um conjunto de equipamentos que está no campo, mas quem está na parte de controle, né? No console, que a gente chama, tem que ter a capacidade de interagir com esse sistema via supervisório. Esses softwares, então, permitem a construção de telas que têm uma representação gráfica próxima à realidade daqueles processos, com os elementos de interação, os indicadores, atuadores, mudança de manual para automático, uma série de coisas que vocês devem ter visto lá, a construção dessas telas. Então, não seria necessário a gente revisar sistema de supervisão e nem confecção de telas, porque a confecção das telas para os simuladores desses processos industriais, ela é bem próximo do desenvolvimento das telas de supervisão que vocês devem ter visto lá na disciplina de supervisório. Confecção dessas telas de supervisão para simuladores, né, características de comunicação e definição das tag names,
Então, cada item, né, que você cria num sistema supervisório referente a um parâmetro ou uma variável de processo, ele tem que ter uma certa organização, porque senão você se perde, né, nesse mar de dados, e como o sistema de conexão virtual que nós vamos fazer aqui entre o software de simulação virtual, simulação matemática, né, e o software de supervisão, ele é feito via item, né, acessando o nome do item, a gente precisa ter um tipo de definição disso em tabela para que a gente não se confunda e não tenha dificuldade. As telas de subsistemas interconectados e os impactos disso entre malhas de controle diferentes, porque num ambiente de porte industrial, vocês devem ter visto isso lá no supervisório também, não fica tudo uma única tela, né? Você tem uma tela principal, e dela você vai para telas de subsistemas menores. Só que nessas telas, você visualizando apenas o subsistema menor, eventualmente não vê os impactos que uma modificação da variável de processo nesse subsistema impacta em outro subsistema. Então, a gente vai ter que refletir sobre isso e no desenvolver das telas que a gente estiver fazendo para sistemas com dinâmicas interligadas, né, integrados, a gente vai ter que fazer essas operações aí e trazer essa informação, esse dado para a tela. Construção de modelos para simular esses processos industriais, né? Aí, quando estou falando de processos industriais, é uma associação de uma série de equipamentos típicos de indústria. Indústria de processo contínuo, ou até embatelado também, geralmente trabalha com equipamentos que atendem a certas operações unitárias. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo lá na química. Uma operação unitária é um tipo de processamento que se realiza, né, no insumo, né, no produto, durante a sua linha de produção na indústria. Então, se você faz tancagem, evaporação, destilação, aquecimento, reação química, isso tudo são operações unitárias. E para isso você utiliza fornos, reatores, caldeiras, trocador de calor, colunas de destilação e equipamentos desse tipo. Então, se a gente desenvolver simuladores industriais para esses equipamentos e depois associar esses equipamentos, nós temos aí um processo industrial desenvolvido. Comunicação de modelos computacionais de processos a software de supervisão, isso é uma coisa bem específica dessa forma de desenvolvimento de simuladores industriais. Esquema básico de tela para uma malha de controle, então, um sisteminha monovariável lá de uma única variável de processo, como é que seria um esquema básico de tela para monitorar esse subsistema e para interagir com esse sistema de controle pré-definido, normalmente algoritmo PID, e aquelas estratégias que vocês já devem ter visto em outras disciplinas, tipo cascata, split range, override, esse esquema básico de tela para poder você replicar isso em outras situações. Então, eu tenho lá uma torre de destilação, eu tenho controle de vazão de fluido que passa no refervedor da base da torre de destilação. Isso é um subsistema, você tem sua tela, tem seu sistema de controle padrão. Eu posso usar esse mesmo feitio de tela, essa mesma representação de dinâmica de sistema para representar o comportamento da vazão de refluxo, né, e pressão de topo dessa torre de destilação. Eu vou associando essas coisas e fazendo funcionar o mais próximo possível de uma situação real. Esquema de tela para múltiplas malhas de controle sem dinâmica cruzada. Esquema de telas para múltiplas malhas de controle e subsistemas. Essa questão de múltiplas malhas de controle foi esse exemplo que eu falei agora há pouco da torre de destilação. Em alguns tipos de equipamentos você tem um sistema multivariável, mas a indústria, o que a indústria faz? Ela não projeta um sistema de controle multivariável. Ela pega uma série de sistemas de controle monovariáveis que estão associados, né, e tem interligação entre as suas dinâmicas, e você vai operando simultaneamente todas essas dinâmicas aí. Eventualmente, os sistemas eles são multivariáveis, mas não necessariamente a variável de entrada de um impacta na saída do outro e vice-versa, ou a saída de um retroalimenta e influencia a entrada do outro. Às vezes ele não tem essas dinâmicas cruzadas e às vezes tem essas dinâmicas cruzadas. Integração para a construção de simuladores industriais, integração de tela e modelo computacional por uma malha de controle.
integração de tela para múltiplas malhas de controle sem dinâmica cruzada, integração de telas para múltiplas malhas de controle e subsistemas. Então, isso tudo aí é a parte de desenvolvimento das telas que vão fazer a interface com os modelos matemáticos. A operação desses simuladores, porque já há algum tempo, né, a engenharia passou meramente de um papel de projeto, né, de preparar as bases para que o indivíduo projete, mas que ele participe de todo o ciclo de desenvolvimento de uma aplicação de engenharia, né, que é desde a concepção até a operação, passando pelo projeto e pela implementação. A parte de operação ela é muito importante, os operadores hoje têm que ir até a operação para poder se municiar de informações sobre a dinâmica do processo, com vistas a poder projetar e validar seus sistemas de controle da forma mais adequada possível. A operação de um esquema básico de malha de controle, num simulador que foi desenvolvido por nós mesmos, a operação de subsistemas de processos industriais, e aí você tem esses subsistemas depois se interconectando e formando uma planta completa, e aí sendo operada por múltiplos operadores. Estou citando esse exemplo aqui da utilização de rádio, porque na indústria a comunicação de operadores que operam subsistemas independentes, mas que estão numa mesma planta, ela é feita assim, via rádio. Uma telinha aí para mostrar um pouco disso, né? Qual tecnologia que a gente vai utilizar para esse tipo de coisa? Vamos usar para simulação, para desenvolvimento da tela de supervisão do processo, o InTouch, né, que é o sistema supervisório da Wonderware. Ele é um sistema que ele permite conexão via protocolo de comunicação DDE com o MATLAB, que é o software que nós vamos utilizar para realizar a simulação computacional da dinâmica do processo. Então, do lado esquerdo superior, aí você tem uma representação gráfica de um pequeno processo. Tem uma bomba, tem uma válvula de controle, tem um reservatório, a saída desse reservatório é a entrada de um permutador de calor, o que sai, né, desse permutador de calor vai para consumo, e aí, como esse permutador de calor ele faz uma troca térmica, né, um fluido dele precisa ter um certo valor energético. Então, é fornecido valor energético para esse fluido que vai trocar calor com o produto que vem do reservatório através de um forno. Então, o forno ele faz o aquecimento desse produto e, por sua vez, também tem um sistema de controle. E aí, a forma como essas variáveis aí interagem na dinâmica do sistema e a dinâmica dos sistemas de controle com suas dinâmicas interligadas. E por trás disso, dando a dinâmica tanto da planta quanto do controlador, você tem os modelos computacionais funcionando nos blocos de função lá dentro do Simulink. Então, em última instância, a gente quer chegar nesse tipo de situação, onde eu aperto play nesse modelo de simulação do Simulink, com tempo de simulação infinito, ele fica rodando a dinâmica dos sistemas em tempo próximo do real, uma emulação do tempo real, durante um tempo que for. Para isso, esse bloco de configuração OPC real-time aí, é uma forma fácil de ajustar essa questão do tempo de simulação. E cada bloco desse aí representando a dinâmica de um subsistema daqueles que está representado lá na tela de supervisão. E, logicamente, também a dinâmica desses processos se integra em algum momento. Se você der um zoom aqui nesses blocos, você vai ver alguns pontos de entrada de um e saída para o outro, saída de um e entrada no outro, etc. E aqui, se eu der um recorte dessa planta, né, pensando só no subsistema aqui, nível do tanque, eu controlando isso pela entrada, com um controlador de indicador de nível, a partir da vazão de entrada desse reservatório. Vazão essa que está sendo promovida a partir do acionamento de uma bomba. Então, é aquele sistema onde você usa a bomba e insere com a bomba válvula de controle para regular a vazão que você quer na entrada do tanque, que tem que ter um certo equilíbrio em relação com a vazão de saída do tanque, e através da manipulação dessas duas variáveis, você mantém o nível do tanque
que é a diferença entre a vazão de entrada e a vazão de saída, no patamar que você deseja, que é o set point, que é ajustado aqui no controlador indicador de nível. Logicamente, você tem que ter um transmissor de nível para medir essa variável de processo, que é a variável controlada desse sistema. Ô, professor. E como ficaria a representação gráfica desse processo? Você tem aqui o modelo do tanque. Aqui eu dei uma simplificada e deixei ele só com a vazão de entrada, como sendo a variável manipulada do sistema. A dinâmica da saída aqui é descrita pelo nível. Esse nível entra subtraindo aqui num bloco somador do set point, que é um valor ajustado também pelo operador, e gerando o erro que alimenta o controlador PID, proporcional à integral derivativa, que não é um PID comum lá do Simulink, não. Mais para frente a gente vai ver a diferença dele. Passando por uma suíte aqui para que eu possa promover a mudança de manual para automático, porque na indústria a gente trabalha com essas duas situações. Né? Por mais que a gente não fique falando isso no mundo aqui fora, quando a gente vai para a indústria e vê as coisas funcionando, a gente sabe que muita coisa acontece em manual, não automaticamente. E essas representações, então, com seus blocos de comunicação aqui, em função da necessidade. O segundo conteúdo da disciplina, né, o segundo eixo norteador, ele tem como conteúdo a parte de Hardware in the Loop. A Hardware in the Loop tem como objetivo fazer uma simulação híbrida, né, que envolve parte física, né, parte real e parte virtual, que seria a parte computacional, a parte em software. A gente trabalha com equipamentos que desenvolvem função de controle, por exemplo. Né? Isso é uma forma de fazer o Hardware in the Loop. Então, se eu tenho um controlador single loop ou um controlador multi-loop, dedicado para fazer controle de algumas variáveis de processo de alguma planta industrial, e eu tenho um algoritmo de controle rodando, normalmente num bloco de função, dentro desse controlador. E esse algoritmo de controle é parametrizado através de algum tipo de IHM. Quando a gente está trabalhando em sistemas assim, mais amplos, né, sistemas mais completos, o que se tem na solução da indústria é você utilizar um monte de controladores lógicos programáveis, com vários pontos de entrada e saída, para poder obter sinal de sensores, né, dos transmissores, e enviar sinal para os conversores, para poder chegar nos atuadores, e você comunicar com esse controlador lógico programável um software de supervisão. E através do software de supervisão, você tem também uma IHM para poder alterar certos parâmetros e itens que são ajustáveis desses controladores comerciais. Então, fazer uma revisão dos algoritmos de controle comerciais poderia ser algo relevante e importante dentro desse aspecto. Mas nós vamos, para ganhar tempo com isso, vamos trabalhar direto com a filosofia de projetos, que aí cada um trabalha com aquele hardware que escolher. Né? Investigação das características de controladores comerciais e suas variações, ou seja, nem sempre o controlador PID é a mesma coisa, né? Às vezes o modelo é utilizado num tipo de controlador do fabricante X, é diferente do modelo utilizado no controlador do fabricante Y. Fundamentos de Hardware in the Loop, são poucos fundamentos, é mais uma questão de entender quais são as possibilidades de Hardware in the Loop e trabalhar em cima de cada situação para poder fazer a integração que promove o fechamento dessa malha de simulação, na malha de controle híbrido, né? A implementação computacional de modelos matemáticos de sistemas, isso é um aspecto importante também, porque, bem, se eu tenho modelos matemáticos próximos da realidade, o meu controlador físico vai ser testado em um modelo que se aproxima da realidade, então ele vai ter facilidade de controlar um sistema real, né? Ou seja, eu, como operador, como controlador, né? Como engenheiro de controle, vou ter facilidade de colocar esse sistema para funcionar em série com um sistema real. Eu já fiz isso com um modelo computacional que é fiel ao sistema real. E aí você pode ir por diversos caminhos. O caminho que a gente vai utilizar é utilizar modelos com alguns blocos de função prontos do próprio MATLAB, da Simulink, para representar uma dinâmica mais genérica dos processos. E a associação de um sistema, seja ele mono ou multivariável, integração, a gente vai fazer com associações de sistemas monovariáveis. Então, vou mostrar isso para vocês, e a gente vai fazendo isso aos poucos nas aulas aí das próximas semanas.
A integração de sistemas, que pode ser via protocolo DDE ou protocolo OPC. A integração objetivando a simulação hardware in the loop. A integração dos modelos computacionais aos algoritmos de controle comerciais, porque não é a mesma coisa de integrar um algoritmo de controle que está rodando um bloco de função de um equipamento a um equipamento que está conectado no cartão de entrada analógica desse controlador. Você, na verdade, não tem... a variável de processo não existe, a variável manipulada não existe, os parâmetros do controlador não existem. São coisas que você está trazendo de um modelo virtual e está enviando para o modelo virtual. Então, a dinâmica é muito diferente. A gente tem que perceber isso na prática através de experienciar esse tipo de coisa. Integração de algoritmos de controle computacionais a sistemas reais. Então, às vezes eu tenho algoritmo de controle rodando no Simulink do MATLAB, controlando um sistema real. Para dar um exemplo prático aqui, lá nos laboratórios que nós temos lá no curso, um deles é a torre de destilação. É um equipamento piloto que nós temos lá, um modelo em escala, né, um modelo reduzido, de uma torre de destilação de porte industrial, mas ele tem toda a parte de instrumentação de porte industrial se conectando com o processo, medindo variáveis de processo e modificando o valor de atuadores. Então, a gente manipula lá variáveis como temperatura, pressão, nível, vazão, em diferentes pontos da planta. E a gente pode, por exemplo, se conectar com essa instrumentação de porte industrial através de um protocolo de comunicação OPC e fazer a alteração dos parâmetros da planta, no sentido de modificar a variável de entrada e observar o que acontece na variável de saída, e trazer essa informação para o MATLAB, no Simulink. Então, a gente poderia fechar uma malha de simulação, uma malha de controle híbrida, colocando um controlador virtual rodando no Simulink, e integrando ele via OPC com os instrumentos dessa planta física. O problema é que a gente não está podendo acessar a planta agora nas aulas presenciais, então a gente não vai conseguir fazer nada disso, mas eventualmente em outras circunstâncias, se vocês estiverem disponíveis, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Verificação do desempenho de algoritmo de controle, tanto para um modelo computacional quanto para um sistema real. Você sempre mede o desempenho do sistema de controle a partir daqueles parâmetros clássicos, são as especificações, né? Se ele tem um sobressinal reduzido, se ele tem um tempo de acomodação, um tempo de subida razoáveis. Isso continua sendo os objetivos e os parâmetros, os índices que são utilizados para medir desempenho do sistema de controle. E aí, os diferentes tipos de algoritmo PD, série, misto, paralelo, de diferentes fabricantes, poderiam ser eventualmente parametrizados e testados num sistema de controle híbrido como esse. Estratégia de controle que nós chamamos de controle convencional, cascata, override, relação, split range, entre outros. Estratégia de controle avançado, se você utilizar, por exemplo, um hardware que permite o desenvolvimento de alguma estratégia de controle digital avançada, né? Tipo escalonamento de ganhos, autotune, chaveamento de controladores, que é o que você tem disponível em muitos controladores aí comerciais. Em alguns outros poucos controladores comerciais, você tem estratégias mais complexas, tipo blocos de controle em espaços de estados ou blocos de controle fuzzy, mas isso não tem qualquer tipo de hardware. E a análise dos resultados desses testes, a verificação do comportamento dos modelos computacionais também, porque é uma coisa que a gente não fala muito com vocês no curso, é que a planta que vocês usam para projetar o sistema de controle, ela tem que ser um modelo matemático que foi modelado a partir de algum tipo de método, ou identificado a partir de um experimento de identificação de sistemas. E esse modelo ele tem que ter sido validado, né? Tem que ter sido verificado se ele se comporta pelo menos próximo da dinâmica das variáveis do processo real. Porque se você projeta um sistema de controle, testa ele funciona bem para um modelo que não é fiel à realidade, você não está fazendo um trabalho adequado, né? Porque mais para frente você vai precisar fazer isso em algum momento, e você vai ter que testar isso no sistema real, e aí se o modelo não era próximo do real, a resposta do sistema de controle não fica satisfatória. Uma representação gráfica para ilustrar
esses, digamos, esquemas de integração hardware-in-the-loop quando o software de simulação da planta é o MATLAB, né, o Simulink. Então, nós temos aí, por exemplo, uma planta que tem a sua monovariável, que tem a sua dinâmica representada pela função de transferência 5 sobre 3S mais 2, insere com um determinado atraso de transporte, e eu tenho uma figura, uma representação em cima, uma imagem de um controlador que está rodando dentro de um hardware específico, um instrumento de porte industrial, um instrumento de comunicação, por exemplo, Foundation Field Bus, semelhante ao que nós temos lá na torre de destilação e em alguns outros lugares também. E esse software, esse instrumento é um instrumento microprocessado, tem memória EEPROM, né, programável, reprogramável, e durante o processo de parametrização dos blocos funcionais desse instrumento, aí você pode, por exemplo, criar um bloco PID, que vai pegar o sinal dele de saída e vai jogar na entrada dessa função de transferência aí, e isso vai chegar por um bloco do tipo OPC Read, dentro do Simulink, lá no MATLAB. E a dinâmica da planta, né, a saída da função de transferência, que seria a variável de saída do sistema, variável controlada, vai ser enviado por um bloco lá de OPC Write, modificando um parâmetro OPC dentro desse instrumento. Com isso, eu fechei a malha, eu estou fazendo com que o sinal de saída da planta, que é a variável de processo, esteja sendo lido pela entrada do bloco PID desse instrumento. E a saída do bloco PID desse instrumento, que é a saída de controle, sinal de controle, ele é enviado e lido pelo bloco OPC Read lá no Simulink e modifica a variável de entrada da planta, que é a variável manipulada do sistema. E aí eu vou trocando só o hardware. Uso um outro tipo de hardware aqui, esse exemplo é um controlador CD600 da SNAP, controlador multiloop, ele controla até 8 malhas de controle monovariáveis, ele tem uma IHM ali na frente dele, e ele tem também um software de configuração própria, né, comunicação via RS-232 com o computador. É uma coisa mais antiga, mas ainda existe na indústria. Estou dizendo aqui que ele pode, né, virtualmente ser utilizado como elemento físico numa simulação hardware-in-the-loop, num projeto de simulação hardware-in-the-loop. Controladores dedicados, controladores do tipo single loop, como por exemplo esse modelo da Novus aí, N480D, acho que é isso. Ele controla uma ou duas variáveis de processo ali, e tem uma IHM própria dele, provavelmente não tem um software de configuração dele. Tem um outro equipamento aí que é o ADA6022 da Advantech, né, usa chip da Advantech, e ele também se comunica via OPC com o MATLAB, né, se utilizar um certo tipo de servidor OPC para fazer essa função aí. Originalmente, né, de fábrica, ele não é feito para fazer esse tipo de integração. Na verdade, nenhum dos três equipamentos são feitos para fazer esse tipo de integração com o MATLAB. A gente é que faz isso aqui com o objetivo de contornar ou de emular uma situação de simulação hardware-in-the-loop, utilizando um software que nos permite fazer a modelagem da dinâmica do processo de maneira mais fácil, arrastando blocos, simulando ele apertando um play, então facilita muito e adianta o processo. São duas coisas que eu pensei quando concebi essa disciplina, né? Uma é facilitar o trabalho de vocês para vocês chegarem em uma situação de teste mais ou menos prática. Para isso, a gente usa o MATLAB para a parte de simulação das funções matemáticas. E a integração dele com interfaces, né, homem-máquina, em software supervisório, também facilita a construção dessas interfaces, principalmente na parte lá de simuladores. Então, eu vou construir um simulador, eu terei muito mais trabalho construindo esse simulador, programando ele através de um software desses aí da área de informática, né? Tipo PHP, ou um Python da vida, um Java, porque ali eu tenho que, através de linhas de código, concatenar a dinâmica do modelo, a dinâmica do controlador e a interface homem-máquina. Aqui nós vamos deixar a dinâmica do modelo do controlador para fazer no MATLAB no Simulink, que é muito mais fácil do que a gente ficar programando esse controlador na unha.
e nós vamos deixar a parte de HM com o InTouch, que também você arrasta blocos, cria elementos ali, conecta as coisas, como se estivesse usando uma ferramenta de edição de imagem, e que depois isso, você associa isso tag names que se comunicam com os itens OPC, ou itens DDE, do modelo de simulação lá no MATLAB, também facilita bastante o tempo de construção de tela de um simulador. Aí as mudanças no planejamento, né, ficam a cargo aí, principalmente da segunda parte, que é a parte de hardware in the loop. Em função da impossibilidade de realização das aulas presenciais, né, o acesso aos laboratórios e equipamentos que seriam utilizados no desenvolvimento dos projetos, o hardware in the loop da segunda parte, né, ele fica prejudicado. Em função disso, algumas modificações são necessárias para que você tenha uma forma alternativa para a realização desse projeto de simulação hardware in the loop, com vistas a testes dos algoritmos de controle desenvolvidos. Uma alternativa seria a utilização de algum simulador de equipamentos que possua o sistema de controle para que ele seja integrado ao MATLAB, ao Simulink. Então, se eu não tenho um CLP disponível, mas eu tenho um simulador de um CLP, eu posso conectar esse software com o MATLAB de alguma maneira e fechar essa malha, que nós sabemos ela vai ser totalmente virtual, né? Não vai ser física. Então, essa parte física realmente não tem como a gente contornar, mas vai ser uma integração mais ou menos próxima do que a gente faria se a gente tivesse um CLP disponível. E essa integração pode ser feita, por exemplo, para que esse software rodando esse controlador virtual, ele controle as variáveis de processo da planta que foi desenvolvida na primeira parte da disciplina. Então, se eu peço para vocês lá na P1, né, como parte da P1, desenvolver um simulador de algum processo industrial, aí você escolhe, professor, eu vou fazer um simulador de um reator que ele mistura lá dois produtos, duas linhas de produto, e sai um terceiro produto desse reator. Eu tenho que controlar a temperatura, a pressão dentro dele, vazão de entrada, vazão de saída, nível. Esse modelo que você desenvolveu na P1, ele pode ser utilizado como o modelo a ser controlado por esse controlador virtual na segunda parte da disciplina. E aí você fecha, então, seu projeto de simulação hardware in the loop com essas restrições de impossibilidade de acessar os sistemas físicos dos equipamentos lá do nosso curso. O controlador ele estaria rodando, né, virtualmente no software de simulação do equipamento escolhido. Exemplo, um simulador no CLP com um bloco de função do controlador PID, alguma coisa do tipo. Uma outra alternativa poderia ser a realização de um projeto de pesquisa e documentação, né? A segunda parte ficar uma entrega mais de documentar uma ideia de simulação, de projeto de simulação hardware in the loop. Aí você escolhe qual o CLP, vai buscar o manual desse CLP, vai tentar entender como é que seria a parte de programação desse CLP para poder fazer esse bloco de controle funcionar, como é que seria a integração disso com o modelo de simulação que você já tem no MATLAB, e poderia ficar também uma parte só de documentação disso, se o hardware não estiver disponível, se não tiver um simulador disponível aí para isso. E, logicamente, né, ele ficaria só, não contemplaria a parte de testes de desempenho do controlador, porque não existe um controlador nem mesmo em simulação. Então, aqueles gráficos lá de desempenho de controle não poderiam fazer parte dessa proposta de projeto. E aí, aqui nas considerações finais, né, o que vocês acharam dessa apresentação, qual o nível de expectativa, na verdade, né, para essa disciplina. É importante também reforçar a importância do nível de comprometimento de vocês com relação ao processo de ensino-aprendizagem. Essa é uma disciplina que ela depende muito do aluno. Se o aluno se dedica, ele aprende bem. Se ele não se dedica, tanto ele não aprende tão bem, só aprende algumas coisas. E a forma como a disciplina foi concebida e agora também adaptada para a situação remota, tem sempre em vista a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, né? Porque a forma como se ensinava engenharia na década de 70 não é a forma como se deseja hoje em dia no mercado de trabalho. Então, a gente tenta criar situações aqui nessas disciplinas mais finais de curso, tipo tópicos avançados de controle, laboratório de controle, para poder fazer vocês saírem da caixa, pensar em algumas coisas práticas,
simular uma experiência próxima do que você teria numa situação real do mundo corporativo, se vocês fossem engenheiros de controle e automação, trabalhando no escritório, por exemplo, de uma empresa que presta serviço para a indústria, você tem que apresentar lá um projeto de um controlador que vai ter que controlar uma planta na indústria. Então, a gente simula também esse tipo de situação de aprendizagem. E, lógico, né, falar de coisas que não estavam contidas nas outras disciplinas. Daqui a pouco eu vou falar um pouco aqui do Moodle, mostrar o Moodle para vocês, mas eu vou encerrar a apresentação aqui, compartilhamento, e a gente poder ouvir vocês também. Eu queria ouvir vocês a respeito daquilo que eu perguntei agora há pouco. Por enquanto tá tranquilo, gostei da apresentação, espero poder aprender essa parte aí de rádio in the loop, tomara que a gente consiga fazer alguma coisa mesmo à distância, usar aí o MATLAB, o InTouch eu não sei se eu consigo colocar no computador, o MATLAB eu já tenho. Isso é uma outra coisa que eu queria tirar dúvida também, assim, o que acontece? Se vocês tiverem os recursos, né, os softwares, no computador de vocês, facilita porque eu não precisaria ir ao IF. Se vocês não tiverem, existe uma forma aí que a gente viabilizou, que ainda não foi testado, mas que tem potencial para funcionar, que é acessar remotamente os computadores da sala B04. Só que demandaria eu estar fisicamente lá no laboratório, no horário da aula, para que eu passasse o código de acesso ao console das máquinas que eu também vou ter que ligar lá fisicamente, né? Startar o software, de ver, não sei se é vencer o VPN, sei lá. Um software lá que faz um túnel virtual e permite que vocês emulem o terminal da máquina. Com isso, vocês teriam acesso aos softwares que estão instalados lá, que nós utilizamos na primeira parte da disciplina, basicamente o MATLAB e o Touch. Então, vamos fazer um levantamento rápido aqui agora dos que estão presentes aí, quem tem MATLAB e InTouch instalado nas suas máquinas, ou em uma máquina virtual dentro dos seus computadores. Eu não tenho nenhum dos dois, eu desinstalei o MATLAB, mas eu instalo de novo. Agora o InTouch eu acho que ele paga, então não tenho não. Tanto o MATLAB quanto o InTouch, eles são softwares licenciados, né? Eu estou perguntando mais por versões não licenciadas que eventualmente vocês têm. Mas, como vou dizer isso? O InTouch, dependendo da versão que é utilizada, ele não instala direto no sistema operacional que vocês têm. Eu, por exemplo, não avancei muito no tempo com relação às versões de MATLAB InTouch que eu trabalho. Então, eu tenho uma máquina virtual rodando o Windows XP aqui, e é nela que eu instalo esses softwares mais da área de automação. E versões mais leves, tipo, tem o MATLAB R2006A, InTouch 9.5. Mas eu sei que com essas duas versões de software eu consigo fazer essa integração para desenvolvimento de simulador. Se vocês não tiverem, né, não conseguirem providenciar essa máquina virtual, aí, a gente pode fazer esse trabalho de eu ir lá, né, nos momentos que forem realmente necessários, para ligar os computadores e remotamente vocês fazerem a prática, né? Porque realmente é necessário, não tem como fugir na primeira parte de fazer essa prática aí. Mas, assim, estou vendo aqui que tem um número, né, de 7 alunos, mais ou menos, não é um quantitativo muito grande. Acho que dá para fluir bem, assim, em 2 momentos de aula, aquilo que eu vou propor a cada semana de prática que a gente vai falar. Na semana que vem a gente ainda não vai falar propriamente disso, mas nas outras 3 vai ser só isso, né? Então, até lá a gente tem que ou equacionar isso ou ir lá para abrir o laboratório e permitir que vocês acessem remotamente. A gente tenta fazer um teste disso aí também algum dia. Não se preocupei tanto com isso por agora, não, mas se conseguirem providenciar, melhor.
Mais alguém aí dos outros que disseram aí? Tem mais uns 5 alunos. Não, tem mais uns 4 pessoas aqui que não sei se tem MATLAB, então. O MATLAB eu tenho também, o InTouch que eu não lembro de ter conseguido instalar, não, mas faz tempo que eu não tento também. Vocês fizeram a disciplina de escada lá com o William? Eu não, eu fiz no técnico só. Essa Eu disciplina. fiz. Eu tinha uma máquina com InTouch também, só que eu troquei de computador, aí eu ainda não sei se eu tenho num HD externo, num pendrive. Eu vou até procurar depois. Mas eu tenho a máquina virtual que deve ser tranquilo de instalar, né? Uhum. Eu até posso passar o link para vocês para fazer o download de uma versão não licenciada do InTouch, tá? Mas o que eu ia perguntar é se vocês fizeram a disciplina de... Pedro não fez a disciplina de escada? Não, agora na engenharia não. Mas... tá. Tem mais alguém que não fez a disciplina? Eu também não fiz, não. Não? Não. Vocês acham que utilizar esse software seria difícil para vocês? Ou... Não, por mim, não, porque eu já tive uma... Já utilizei ele no técnico que eu fiz, o né? técnico? A gente usou o InTouch no Eu tenho técnico. uma familiaridade com ele já. Ah, tá. Então tá tranquilo, porque facilita também o andamento da coisa aqui. Com relação às entregas, né? Deixa eu só falar isso aqui logo nessa primeira semana. A gente, lógico, vai voltar nesse assunto depois mais para frente, mas é bom a gente saber. São 3 situações de avaliação. A primeira delas é uma prova prática para desenvolver um simulador, que é algo que a gente vai aprender aqui ao longo das aulas, mas vocês vão desenvolver esse simulador utilizando softwares para um sistema monovariável, e eu vou dar um tempo limitado para vocês fazerem isso. Então, qual é o meu objetivo com essa avaliação? É verificar se vocês conseguem reproduzir com isso tudo que a gente falou aqui durante o semestre. E por que ela tem um tempo limitado, né, que é de 30 minutos? É porque também o que eu peço para vocês desenvolverem nesses 30 minutos é tranquilo, dá para desenvolver em 30 minutos. Eu poderia fazer uma prova mais longa, mas eu teria que pedir para vocês desenvolverem uma coisa muito maior, mas não é meu objetivo me preocupar com isso, porque essa coisa maior eu avalio no segundo momento de aprendizagem, de avaliação da aprendizagem da P2, da P1. Que aí, então, você tem uma prova prática de 50% do valor da nota de P1 e os outros 50% um trabalho em grupo para o desenvolvimento de um simulador de um processo. E aí vocês vão em grupo aí, pensar no processo, passar para mim o fluxograma da planta, eu vou dar o ok, vocês vão construir a tela de supervisão e os blocos de função lá no MATLAB para representar a dinâmica dele. Então, é como se fosse um trabalho, né, da P1. Já a P2 é a nota total dela associada a esse projeto de simulação hardware in the loop, no qual eu falei agora há pouco nos slides aqui as alternativas, né? Se a gente conseguir, por exemplo, se alguém escolher um equipamento e tiver disponível na internet alguma versão também não licenciada do simulador desse equipamento, vocês podem tentar fazer a integração dele com o MATLAB para poder testar o algoritmo de controle dele para controlar o modelo que vocês criaram na P1 ou uma parte da planta e tal. E caso não consiga, a gente vai fazer um trabalho mais de pesquisa ali, documentação, adequado, tá? O que se espera do nível superior e tal, mas a gente sabe que não é exatamente os objetivos de aprendizagem que a gente tinha na disciplina, mas a gente faz uma pesquisa nesse sentido, avança também com uma apresentação disso, no qual vou poder falar também algumas coisas e tal, e ajudar. E aí toda a nota da P2 ela fica em cima desse projeto Hardware in the Loop, que também pode ser em grupo também. Deixa eu mostrar para vocês aqui o Moodle. Eu incluí vocês... Calma, deixa eu voltar aqui a apresentação. Eu não sei se vocês já viram. Confirma aí para ver se está aparecendo para você. Tá sim. Então, aqui nessa tela do Moodle, não sei se vocês já fizeram outras disciplinas usando o Moodle.
Eu adicionei vocês aqui como participantes. Então, se a gente olhar aqui, tem aqui o Danilo, tem o João, o José, o Nicolas, o Otávio, o Pedro e o Vantuil. Então, vocês acessando lá, esse curso vai aparecer para vocês. Qual o nome do curso? É Laboratório de Controle e Identificação 2020.2. Estou falando isso porque tem outros laboratórios de controle 2 aí que estão lá, mas o que vocês têm que acessar é esse aqui. É o que eu incluí vocês. Nele você tem aqui a primeira semana de aula, que é de hoje, a parte síncrona, né? Eu mandei o link do Google Meet, e aí tem aqui algumas informações na descrição desse momento. E a parte assíncrona é a disponibilização de material institucional. Então, esses slides que eu usei aqui na aula de hoje, eu coloquei disponível lá, e também coloquei uma atividade aqui que é um fórum de dúvidas. Caso alguém tenha alguma dúvida, postar lá que a gente vai respondendo na medida do possível. Eu queria também que vocês se dedicassem a investigar um pouco os conceitos que nós falamos aqui nesse primeiro momento de apresentação. Eu tentei dar conta da maioria deles, né? Mas pesquisar sobre o que é simulação, o que são simuladores, quais são as técnicas usadas hoje em dia para desenvolvimento de simuladores. A nossa forma é uma forma bastante particular de desenvolver simuladores, você não vai encontrar muita referência bibliográfica sobre isso, mas eu vou colocar alguns links aqui também para que vocês deem uma lida, né? Alguns artigos, o TCC também da engenharia que eu já orientei nessa linha, e também um pouco sobre hardware in the loop. Então, pesquisar um pouco sobre isso, podem usar um tempo para fazer estudos disso, ver vídeos de integração de hardware in the loop, buscar aí as grandes empresas que desenvolvem soluções de automação, de mecânica, de engenharia como um todo, né? Como eles fazem simulação hardware in the loop, como eles usam simulação hardware in the loop na vida deles. Eu vou falar um pouco disso também na aula da semana que vem. Essa semana a gente não vai precisar daquele segundo encontro síncrono que está estabelecido ali para quarta-feira, mas na segunda que vem a gente se encontra aqui de novo nesse horário, para eu falar um pouco sobre essa parte de desenvolvimento de simuladores industriais e também falar da técnica de integração utilizando os softwares que nós vamos utilizar nessa primeira parte. Aqui tem, por esse ambiente, vocês vão acessar material, né, que eu colocar disponível. Vocês podem eventualmente me mandar mensagem aqui no fórum. Vocês vão também fazer as entregas por aqui. Então, cada situação dessa, né, tirando a prova prática, mas os outros dois trabalhos que têm as entregas, vocês têm, vai aparecer, né, em algum tópico desses das semanas, eu vou colocar uma atividade do tipo tarefa, no qual vocês têm que responder anexando um arquivo, e depois eu vou avaliar isso e dar o feedback lá em termos de nota, né, e avaliação, análise, né, do trabalho que foi postado. Vai haver um prazo para entrega disso, né? Quando eu fizer criar a tarefa, eu digo qual é o prazo que vocês têm para fazer a entrega. Eu vou dar um tempo para vocês desenvolverem esse tipo de coisa, não vai ser de uma semana para outra, não. Mas é importante que todos façam a entrega, mesmo que façam em dupla ou em trio, todos os participantes têm que entregar aquele arquivo aqui, para que eu possa dar a nota e ficar registrado. Todo mundo fez as atividades avaliativas da disciplina. Quando a gente passa para esse esquema da EAD, assim, né, do remoto, é necessário uma mudança na nossa concepção pedagógica e a forma que eventualmente vocês estão acostumados a trabalhar aí na engenharia. É possível que alguns professores de vocês tenham atentado para esse tipo de necessidade de modificar a coisa, né, e outros não. Mas eu, particularmente, acho que fica muito difícil você tentar fazer alguma coisa, tipo uma prova de conceitos, uma prova de conhecimentos, remotamente, né? Por vários motivos. Então, o que a gente faz? A gente aproveita e maximiza aquelas situações de avaliação baseadas e pautadas na produção do aluno, né? Produção individual e produção coletiva. Então, a prova prática que vocês vão fazer, eu vou acompanhar ela em tempo real. Os trabalhos que vocês vão fazer a entrega e vão fazer uma apresentação disso para mim na forma de seminário. Eu vou poder perguntar algumas coisas e vou ver se vocês se dedicaram, o quanto vocês aprenderam a respeito daquele assunto ali.
São coisas bem tranquilas, tá? Não sou muito exigente nesse processo de avaliação, mas eu acho assim, que quanto melhor vocês fizerem as entregas de vocês, quanto mais dedicação vocês depositarem na realização desses trabalhos e projetos, né, é melhor para vocês mesmos, né? Para a evolução de vocês e a construção de vocês enquanto engenheiros. E o engenheiro, ele é conhecido no mundo do trabalho como sendo um profissional assim, de excelência. Por quê? Porque normalmente são pessoas de excelência. Não necessariamente tiveram uma formação de excelência. A gente tenta fazer a formação o melhor possível aqui com vocês, mas a formação é uma coisa assim muito não determinística, né? Dependendo do empenho do cara, ele pode se formar bem, ele pode se formar mal, mas de uma forma geral, no mundo, os engenheiros têm uma forma de excelência que é fruto de pessoas que fazem as coisas com excelência, né? Então, assim deve ser na hora que você estiver fazendo um trabalho em uma disciplina, e assim deve ser também quando você estiver fazendo uma entrega de produto ou serviço na atuação profissional de vocês enquanto engenheiro. Qualquer dúvida, né, a gente tem aquele grupo do WhatsApp lá, onde vocês podem também me perguntar alguma coisa. Eu vou usar ele mais para mensagens curtas, assim, só tipo mandando o link do Google Meet, informando alguma data de entrega, né, reforçando alguma data de entrega. As coisas mais oficiais, assim, que tem que ficar registradas, vão ficar aqui no ambiente do Moodle, que vocês vão poder acessar a qualquer momento aí, durante a semana e durante o semestre. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Então, pessoal, não sei se vocês restou alguma dúvida aí, né? Vocês querem perguntar alguma coisa, sugerir alguma coisa. Caso contrário, a gente se encontra de novo aqui semana que vem, nesse mesmo horário. Por mim, tudo Por mim, certo. Por mim tá tranquilo também, professor. Vocês estão fazendo alguma outra disciplina? Sim. Fazendo mais dúvidas. Oi? eu tô com mais uma. Eu tô com mais duas. Eu com mais duas também. Quer dizer, eu tô com mais três, né? Mas tem professor que não deu sinal de vida ainda, a gente não sabe se vai ter aula ou não. Mas vocês viram lá, não sei se vocês tiveram acesso a uma planilha, como é que é o nome mesmo? Plano de estudos que vocês fazem na inscrição da disciplina. Se a disciplina está lá, ela vai ser ofertada. O professor parece que não deu resposta. Até foi liberado na hora de escolher o pedido de matrícula lá. Tinha até aula dela hoje, mas também não tivemos resposta, não. Então tá certo. Como eu falei antes, não vai ser toda semana que a gente vai precisar fazer aqui encontro 5, mas nas primeiras 5 semanas aí, provavelmente a gente vai fazer pelo menos um encontro 5. No restante, eu estou à disposição aí pelo WhatsApp e pelo Moodle. O Moodle, assim, não necessariamente eu vejo ele todo dia, tá? Mas pelo menos uma vez por semana eu vejo. Então, se vocês quiserem mandar alguma mensagem no fórum lá também, pode ficar à vontade. A cada semana eu vou abrindo visualização para a semana seguinte, assim, para aquela semana. Por exemplo, hoje eu abri a visualização para essa semana, na segunda que vem eu abro a visualização para a próxima semana, e por aí vai. E a cada semana a gente vai estabelecer aqui qual é a nossa meta de tarefa, né? Tarefa é essa que a gente vai resolver a parte no momento síncrono e também vocês fazendo também no momento assíncrono possível. Então tá bom, pessoal. A gente se fala aí. Boa noite aí para vocês. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.